Bem-vindo à cidade de Itabira, Minas Gerais. O ano é 1904 e a cidade vivia um período de transição silenciosa, não o tipo de mudança que surge com anúncios oficiais ou reformas urbanas, mas aquela que se acumula lentamente nos detalhes, na forma como os trilhos recém-instalados perto da estação cortavam o silêncio das manhãs, no modo como algumas casas começavam a substituir lampiões por bicos de gás, ou no murmúrio constante de comerciantes que falavam em modernização, como se fosse uma força inevitável. Mesmo assim, Itabira ainda era essencialmente uma cidade do século anterior. Ruas de terra batida, pracinha central pontuada por poucas árvores, gente que conhecia a vida inteira de todos os vizinhos e, principalmente, famílias antigas que moldavam o ritmo do cotidiano. Antes de continuar, comenta de onde você está ouvindo e que horas são agora. E segue o canal para fortalecer esse trabalho de resgatar histórias que quase desapareceram. Entre essas famílias tradicionais, nenhuma tinha presença tão marcante quanto os Alves. O casarão deles ficava numa elevação discreta da rua principal, construído com paredes de adobe reforçado, janelas altas de madeira grossa e um alpendre que dava vista para a cidade inteira. Para quem chegava pela estrada de ferro, era uma das primeiras construções visíveis no horizonte. Era uma casa que fazia parte do cenário. Parecia ter sido moldada pelo tempo, não pelas mãos de alguém. E foi dentro dessa casa que surgiu um dos casos mais perturbadores já comentados em Itabira. O caso do retrato de Joaquina Alves, a filha mais nova da família. Joaquina era lembrada pelas poucas pessoas que ainda se arriscavam a mencionar seu nome décadas depois como uma moça discreta. Simples, educada, sempre acompanhada da irmã mais velha quando saía para compromissos. Não era figura central de festas ou eventos da cidade, tampouco chamava a atenção por exuberância. Era alguém cujo nome não se destacaria, não fosse pelo retrato. O retrato havia sido encomendado no fim de 1903, poucos meses antes do casamento que, à época, parecia certeiro. O noivo, homem de família respeitável, tinha negócios na região. A união era comentada com naturalidade. Não era uma história de romance apaixonado, mas de alinhamento familiar. Tudo seguia o curso normal até o dia em que o artista itinerante, conhecido apenas como Caldeira, chegou à cidade oferecendo seus serviços. Ele era um homem de fala pausada, vestes simples e pastas grandes recheadas de telas sem moldura. Pintava retratos de famílias, senhoras idosas, noivas, homens de negócios, crianças. Trabalhava rápido, mas com certo capricho, embora seu estilo não fosse unanimemente admirado. As pinceladas eram densas, e muitos diziam que suas pinturas pareciam concentrar tempo demais no rosto das pessoas. Foi ele quem pintou o retrato de Joaquina, e logo após concluir a obra, Caldeira deixou a cidade sem receber o pagamento final, sem entregar os estudos da pintura e, segundo rumores, sem levar todos os seus materiais de trabalho. A família Alves tentou contatá-lo por cartas, mas nenhuma resposta chegou. Ainda assim, o quadro permaneceu. A moldura de madeira escura foi pendurada no salão da casa, ocupando a parede nordeste, onde a luz só chegava de manhã e desaparecia ao longo do dia, tornando a pintura diferente a cada horário. Não era um retrato que chamava a atenção imediata. O vestido claro, o rosto sereno, o cabelo preso com cuidado. Apenas uma pintura de noiva. Nada mais. Mas para quem observava com atenção, havia algo errado. Os familiares foram os primeiros a verbalizar essa sensação, não usando a palavra errado, mas expressões como incompleto, desajustado, estranho. Era como se o quadro tivesse sido pintado por alguém que nunca conheceu a modelo. As proporções estavam certas, a postura era adequada, mas a fisionomia parecia deslocada, como se Joaquina estivesse sendo representada por lembrança e não por observação direta. A estranheza, no entanto, não era motivo suficiente para chamar a atenção da cidade. Até que dias antes do casamento marcado, tudo mudou. O noivo deixou Itabira de forma repentina. Ninguém recebeu uma explicação formal. O pai de Joaquina alegou motivos pessoais e a família inteira se fechou em silêncio. O casamento foi cancelado e logo depois,
Joaquina desapareceu da rotina social, deixando de frequentar a praça, o mercado, as visitas religiosas e até mesmo as voltas pela vizinhança, acompanhada da irmã. Mas o retrato ficou no salão, imóvel, observando tudo. Os primeiros rumores surgiram de maneira discreta, como comentários jogados durante encontros de domingo. Algumas pessoas diziam que a pintura não parecia se parecer com Joaquina. Outras afirmavam que, dependendo do horário, o quadro parecia mais escuro do que era de manhã. Houve quem jurasse que o sombreado do pescoço parecia mudar conforme o dia nublado. Mas nada disso era suficiente para criar desconforto coletivo. O problema começou quando ninguém conseguia descrever o retrato da mesma forma. Duas pessoas olhando para o quadro ao mesmo tempo destacavam detalhes diferentes. Uma dizia que o rosto parecia mais magro. Outra dizia que não, que parecia cheio. Uma jurava que os olhos eram amendoados. Outra dizia que eram redondos. E esse efeito permanecia mesmo quando comparavam descrições de um dia para o outro. Era como se o retrato fosse sempre inconsistente, nunca igual, nunca idêntico às memórias. E conforme mais gente passava pelo salão da casa dos Alves, mais crescia o desconforto de que aquela pintura não combinava com nenhuma fotografia ou registro que havia da jovem. Não era questão de mudança perceptiva natural. Era como se o rosto pintado não representasse ninguém conhecido em Itabira. Um detalhe ainda mais perturbador reforçou esse sentimento. Uma visitante da família, ao observar o quadro por longos minutos, comentou que Joaquina parecia não estar ali. Não que o quadro estivesse vazio, mas que a expressão não correspondia a alguém presente na vida real. Que o retrato parecia uma mistura de traços de diferentes pessoas, como se tivesse sido formado por memórias sobrepostas. Essa ideia, incômoda demais para a época, não era mencionada em público. Ficava presa na boca das mulheres que varriam o chão do casarão, entre cochichos que subiam as escadas de noite, ou nos comentários apressados que os familiares tentavam disfarçar. E ninguém ousava repetir em voz alta o que se tornaria o ponto central do caso. O retrato de Joaquina Alves não combinava com a própria Joaquina, nem antes do casamento, nem depois. E isso era apenas a primeira camada da história. Com o passar dos meses, o retrato deixou de ser apenas um incômodo estético dentro do casarão dos Alves e começou a funcionar como um ponto silencioso de tensão. Ele estava sempre lá, na parede do salão à esquerda de quem entrava, entre o relógio de pêndulo e a porta que dava para a varanda. E, no entanto, ninguém parecia conseguir descrevê-lo da mesma forma 2 vezes seguidas. A sensação começou a se tornar mais nítida em situações corriqueiras. Quando algum visitante elogiava a moldura, alguém da família, quase por reflexo, comentava: ao vivo ela era mais clara de pele, ou os olhos dela não eram desse jeito. Quando se juntavam mais de 3 pessoas em frente ao quadro, as discordâncias surgiam com rapidez desconfortável. Uma criada jurava que a boca estava mais fechada, enquanto a irmã de Joaquina dizia que, na semana anterior, tinha certeza de que vira um meio sorriso. Um dos tios achava que os ombros no quadro estavam retos. O pai insistia que na pintura a filha parecia inclinada de leve, como se estivesse prestes a se levantar. O retrato, é claro, não se mexia. A tinta seca permanecia exatamente no mesmo lugar. O tecido da tela tinha pequenas rachaduras de verniz, típicas de uma pintura nova exposta ao calor. Nada ali, do ponto de vista físico, indicava mudança. Mas a memória da imagem parecia escapar das pessoas com uma facilidade estranha, como se o quadro resistisse a ser fixado na mente. Joaquina, por sua vez, praticamente deixou de ser vista na cidade. Boatos discretos apontavam para um mal-estar prolongado, um cansaço dos nervos, como alguns chamavam. Havia quem dissesse que ela passava tardes inteiras sentada na cadeira de balanço do quarto, olhando pela janela sem responder a perguntas. Outros afirmavam que a moça preferia, agora, caminhar pelos corredores no fim da noite, quando todos já se recolhiam. O que se sabia com certeza é que ela não estava bem e que o assunto era evitado. Dentro da casa, a presença do retrato acompanhava essa retirada gradual. Em dias de visita, ele parecia observar silenciosamente o vai e vem de parentes. Em dias de reclusão,
Era a única figura parada numa casa onde a própria habitante retratada quase não circulava mais. Um contraste incômodo. A imagem da noiva em trajes claros, formalmente pronta para um futuro que já não existia, continuava exposta, enquanto a mulher real se afastava de todos. Numa das poucas tardes em que resolveu descer, Joaquina ficou sozinha no salão por alguns minutos. Não foi um acontecimento marcante para a família. Todos apenas anotaram que ela parecia mais calma naquele dia. Mas a prima que ajudava nos afazeres jurou, anos depois, que encontrou a moça parada diante do quadro, imóvel, com uma expressão que misturava curiosidade e estranhamento genuíno. Não era o olhar de quem via um retrato de si mesma. Era o olhar de quem tenta reconhecer alguém que nunca viu, mas que lhe disseram ser importante. Ao notar a presença da prima, Joaquina apenas perguntou em voz baixa se a pintura ficara boa, e sem esperar resposta, voltou para o quarto. A cena simples alimentou uma suspeita que já vinha crescendo. Talvez nem ela se reconhecesse ali. Foi nessa época que surgiu a ideia de comparar o quadro com outros registros. A família Alves tinha, guardadas em uma caixa de madeira, fotografias antigas tiradas em estúdio, imagens em preto e branco de eventos familiares, com poses engessadas e fundos pintados. Havia pelo menos 2 fotos de Joaquina, uma ainda adolescente, outra mais recente, tirada por ocasião de uma visita de um fotógrafo ambulante à cidade. Numa noite de pouca luz, com o lampião principal lançado sobre a mesa do salão, um dos irmãos resolveu colocar a fotografia mais nova ao lado do retrato. A intenção era simples: observar se o artista havia sido fiel aos traços da modelo. O que se viu foi mais difícil de nomear. Os cabelos coincidiam em parte. O formato do rosto podia ser reconhecido com esforço. Mas quanto mais tempo olhavam, mais os familiares tinham a sensação de que se tratava de 2 pessoas distintas tentando ocupar o mesmo lugar. A fotografia trazia uma expressão levemente rígida, típica dos retratos da época, mas havia certa firmeza no olhar. Já no quadro, a expressão era evasiva, como se a figura estivesse distraída, pensando em algo distante, sem se dirigir a ninguém em particular. O problema não era o estilo do pintor, era o fato de que aquela expressão não combinava com nenhum momento que alguém lembrasse de ter visto no rosto de Joaquina. Quando alguém ousou comentar que, talvez, o artista tivesse usado outra modelo ou misturado referências, o pai se irritou. O quadro fora caro, o trabalho encomendado formalmente, o pintor hospedado por dias na cidade. Para ele, sugerir que o retrato não fosse fiel era quase uma afronta pessoal. A conversa terminou ali. A fotografia foi recolocada na caixa. O quadro permaneceu na parede. Com o tempo, porém, o incômodo passou a ser notado também por gente de fora da família. Em uma tarde de domingo, um padre que visitava os Alves por ocasião de uma novena reparou na pintura enquanto esperava o café ser servido. Aproximou-se, examinou o rosto da noiva com atenção e perguntou com naturalidade se a moça ainda residia na casa. A resposta foi um breve sim, mas está recolhida. O comentário do padre, feito depois em voz baixa à dona da casa, foi simples e ao mesmo tempo perturbador. Ele disse que a pintura dava a impressão de alguém ainda em trânsito, como se tivesse sido congelada num momento em que não estava pronta. Não era um retrato de plenitude, mas de interrupção. Ninguém respondeu. O padre não insistiu. As coisas poderiam ter ficado apenas nesse terreno de impressões subjetivas. Não fosse um detalhe que começou a ser repetido por diferentes pessoas em ocasiões separadas. Alguns tinham a nítida sensação de que certas sombras do rosto e do pescoço mudavam de intensidade de uma visita para outra. Nada drástico, nada que pudesse ser apontado com o dedo num comparativo lado a lado. Era mais uma impressão de atmosfera do que uma alteração objetiva. Um comerciante que frequentava a casa a negócios comentou uma vez que a luz fazia a pintura parecer outra mulher. Outro visitante, anos depois, disse sentir que a figura no quadro parecia envelhecer levemente, como se o olhar estivesse mais cansado. Dentro do casarão, esses comentários alimentavam um desconforto crescente. Alguns membros da família passaram a preferir cruzar o salão sem olhar diretamente para o retrato.
Outros evitavam acender o lampião que iluminava a parede à noite, deixando o quadro mergulhado numa semi-penumbra que parecia mais suportável do que encarar o rosto pintado em detalhes. Houve até quem sugerisse tirar o retrato da sala e levá-lo para um quarto menos frequentado. A proposta, porém, foi rejeitada com veemência pelo patriarca, que via naquele quadro não apenas uma lembrança da filha, mas também a prova visível de um compromisso social rompido, um registro de que, mesmo sem casamento, a família mantinha sua dignidade. Retirar o retrato seria admitir, de certo modo, que algo grave havia acontecido, e naquela casa, nenhuma verdade era mais temida do que aquela que todos sentiam, mas ninguém queria colocar em palavras. Foi nesse clima tenso que surgiu uma tentativa de explicação mais concreta. Um parente distante, que tinha algum contato com artistas no Rio de Janeiro, escreveu sugerindo que talvez o problema estivesse na própria técnica usada por Caldeira. Comentou por carta que, em alguns círculos, se falava de pintores que usavam camadas sucessivas de tinta e verniz para permitir pequenas correções posteriores, quase como se o retrato fosse sendo ajustado com o tempo. Se esse fosse o caso, dizia ele, não seria impossível que o quadro de Joaquina tivesse ficado com áreas de transparência que, dependendo da luz, alterassem a percepção do rosto. Era uma explicação racional, ainda que vaga. A família chegou a considerá-la, mas esbarrou no fato simples de que o pintor havia desaparecido. Não havia como verificar se aquela técnica havia sido realmente utilizada. E mesmo que tivesse sido, isso explicaria apenas variações de luz, não a sensação mais profunda de que a pessoa retratada nunca parecia exatamente a mesma. Enquanto as tentativas de explicação circulavam em cartas e conversas baixas, dentro da casa algo mais silencioso se desenrolava. Joaquina, segundo relatos da irmã, passou a evitar não apenas o salão, mas também qualquer menção ao quadro. Quando escutava alguém comentar sobre o retrato, fosse elogiando a roupa pintada, fosse estranhando o olhar, mudava de assunto com rapidez desconfortável ou deixava o cômodo discretamente. Parecia haver uma distância crescente não apenas entre ela e a imagem retratada, mas entre ela e qualquer coisa que lembrasse o futuro que lhe havia sido prometido. Em meio a tudo isso, um hábito discreto começou a chamar a atenção de quem trabalhava na casa. À noite, quando os últimos lampiões eram apagados e o casarão mergulhava na escuridão, o pai de Joaquina às vezes voltava ao salão sozinho, acendia apenas a chama próxima ao retrato e ficava ali parado, olhando a pintura em silêncio por longos minutos. Não rezava, não chorava, não falava. Apenas observava como se tentasse, com o olhar, detectar algum detalhe que fizesse a figura se alinhar à filha que ele conhecia. Ao terminar, apagava o lampião e subia as escadas sem dizer palavra. Os empregados que viam essa cena repetindo-se semana após semana começaram a comentar que o retrato não deixava a casa descansar. Não era uma expressão de medo, mas de inquietação. Era como se a pintura mantivesse aberto um assunto que ninguém tinha coragem de encerrar. E foi justamente quando o silêncio já parecia parte da rotina que algo mais concreto aconteceu. Um dia, ao limpar a moldura, uma das criadas notou um pequeno arranhão na região abaixo do queixo da figura retratada. Não estava ali na semana anterior, segundo ela. A marca era discreta, quase imperceptível, como se alguém tivesse passado um objeto fino sobre a pintura. Quando chamou a atenção da família, o pai disse que deveria ter sido algum descuido na hora de tirar o pó, mas a criada insistia que não havia tocado a tela, apenas a madeira. Foi um detalhe mínimo, fácil de atribuir ao acaso, mas para uma casa que já vivia sob o peso da suspeita, aquilo foi o suficiente para reforçar a sensação de que o quadro não era apenas uma imagem estática na parede. Era um ponto de convergência de tudo o que não estava resolvido na história de Joaquina. E não por coincidência, foi a partir dessa época que começaram a surgir pela cidade versões diferentes sobre o que realmente havia acontecido com a noiva, cujo retrato nunca ficava igual. Com o avanço daquele segundo semestre de 1904, Itabira começou a comentar o caso da família Alves de maneira mais aberta, embora ainda com o cuidado típico das cidades pequenas, onde tudo é dito em voz baixa, como se o ar da rua pudesse carregar rumores mais rápido do que as pernas das pessoas.
O retrato, antes assunto restrito ao casarão, passou a ser mencionado em reuniões informais, encontros de igreja e conversas entre comerciantes na porta do mercado. Mas ninguém falava dele diretamente. Falava-se daquele quadro, daquela pintura, do negócio da família Alves, como se evitar o nome da retratada fosse uma espécie de proteção ou respeito. Enquanto isso, dentro da casa, os sinais de desgaste emocional se tornavam cada vez mais evidentes. A mãe de Joaquina, antes ativa e presente na rotina doméstica, começou a passar mais tempo no quarto. A irmã mais velha assumiu as tarefas práticas sem comentar o motivo. E o patriarca da família assumiu uma postura cada vez mais rígida, concentrando seu tempo em correspondências, contas e papéis, como se a rotina pudesse manter a ordem em meio ao que ninguém ousava chamar de desordem. Foi nessa fase que um primo distante, vindo de Caeté, decidiu visitar a família. Ele era conhecido por ter algum conhecimento em arte, nada formal, apenas curiosidade acumulada por ter estudado sob orientação de um professor de desenho na juventude. Ao chegar ao casarão e ver o retrato pela primeira vez, sua reação foi peculiar. Ele não demonstrou choque, nem incômodo, nem fascínio. Apenas franziu o senho, aproximou-se da tela e permaneceu olhando fixamente por um tempo mais longo do que seria considerado normal para alguém que vê um quadro pela primeira vez. Quando questionado sobre o que achava, disse algo que permaneceria ecoando entre os membros da família, que a pintura parecia ter sido feita em sessões distintas, como se o artista tivesse trabalhado com modelos diferentes ou tivesse retomado o quadro após um intervalo muito maior do que o habitual. Para ele, aquilo explicava por que algumas partes do rosto pareciam pertencer a uma pessoa, enquanto outras sugeriam outra estrutura facial. Comentou também que a iluminação pintada no quadro era inconsistente, não no sentido técnico de erro, mas de indecisão. Era como se a fonte de luz, dentro da própria pintura, mudasse de lado. A observação, feita de forma tão direta, não agradou ao patriarca, que encerrou a conversa de modo abrupto. Mas o comentário plantou uma semente incômoda. E se o problema não estivesse em quem observava, mas no processo da pintura? E se o artista tiver feito escolhas que não eram tão simples de entender? Ainda assim, a hipótese não resolvia as contradições mais profundas. Por que ninguém conseguia descrever a pintura de forma consistente? Por que o rosto parecia mais velho para uns, mais jovem para outros? Por que alguns tinham a sensação de que a figura estava ereta, enquanto outros juravam que o corpo parecia levemente inclinado? Essas perguntas começaram a influenciar a forma como as pessoas se aproximavam do quadro. Alguns evitavam ficar em frente dele por muito tempo. Outros se aproximavam devagar, observando primeiro o contorno da moldura, depois a gola do vestido, depois os detalhes do cabelo, como se temessem encarar diretamente o rosto pintado. Era uma postura comum antes de fotografias antigas que carregam um peso simbólico, mas ali, tudo parecia mais intenso. Paralelamente aos estranhamentos com o quadro, a situação de Joaquina continuava envolta em silêncio. A jovem raramente descia as escadas. A irmã mais velha passou a levar-lhe refeições em horários irregulares, e quando perguntada pelos tios ou pelos empregados, respondia sempre com frases curtas. Ela está cansada, hoje preferiu descansar. O médico recomendou calma, mas ninguém jamais viu médico algum entrando no casarão. Foi por volta de outubro que uma mudança aparentemente pequena deu outro rumo ao caso. O patriarca decidiu, sem discussão prévia, retirar o quadro da parede do salão e colocá-lo no antigo quarto de costura, um cômodo menos utilizado e mais afastado. A família acatou a decisão sem protesto. Os motivos não foram explicados, mas todos sentiram que o objetivo era evitar que visitas, mesmo as poucas que ainda aconteciam, continuassem comentando a pintura. O quarto de costura era mais estreito e recebia menos luz. Ali, o retrato ficaria exposto somente para a própria família. Ou assim se imaginava. A mudança, contudo, apenas intensificou o estranhamento. A iluminação diferente destacava sombras que antes passavam despercebidas. A proximidade das paredes estreitas fazia a moldura parecer maior, e o retrato, quando visto de perto, parecia ainda mais difícil de fixar na memória. A irmã mais velha,
Ao arrumar a casa, disse que sempre tinha a sensação de que o quadro parecia mais escuro no fim do dia, mesmo quando o sol batia forte pela manhã. Outra criada comentou que, quando passava rápido pelo corredor, tinha a impressão de que a figura estava virada levemente para o lado, algo impossível, mas que impressionava pela convicção com que descrevia o detalhe. Com o quadro agora mais escondido, um novo movimento começou a surgir: o interesse crescente dos moradores de Itabira. Não que as pessoas fossem à casa pedir para ver o retrato. Isso seria impensável. Mas boatos se espalhavam de forma cada vez mais elaborada. Havia quem dissesse que o quadro não retratava Joaquina, mas outra mulher desconhecida. Outros acreditavam que Caldeira, o artista, havia fugido da cidade por ter sido ameaçado. E alguns começaram a sugerir que a moça não se reconhecia na pintura porque algo grave havia acontecido a ela antes da conclusão do quadro. Essas especulações, repetidas sem fonte clara, circulavam pela cidade como se fossem fatos. No entanto, ninguém tinha coragem de confrontar a família Alves diretamente. O temor silencioso que envolvia aquele sobrenome era antigo, não por violência, mas por respeito, e pela forma como guardavam suas histórias. Na Itabira de 1904, mexer com o silêncio de uma família era mexer com a própria ordem social. Enquanto isso, o sumiço de Caldeira se tornou outro ponto de interesse. Um viajante vindo de Santa Bárbara mencionou ter visto um homem com características parecidas em Mariana, trabalhando como retratista para famílias locais. Outro boato dizia que ele teria ido para Ouro Preto, mas nada foi confirmado. Nenhuma carta retornou, nenhum recibo de hospedagem foi encontrado. O homem tinha desaparecido do mapa, e a única prova concreta de sua passagem pela cidade era justamente o retrato de Joaquina. E foi durante a tentativa do patriarca de reorganizar os papéis da família que algo inesperado aconteceu. Um detalhe pequeno, mas que aprofundaria ainda mais o mistério. Ao mover a cômoda onde guardava documentos, encontrou entre as gavetas uma folha solta, dobrada várias vezes, com traços que pareciam ser estudos para um retrato. A princípio, pensou tratar-se de algum desenho infantil ou rascunho antigo, mas, ao abrir a folha, percebeu que era um esboço do rosto de uma mulher. O mais perturbador não era o desenho em si, de traços apressados e linhas sobrepostas. Era o fato de que aquele rosto não se parecia com o de Joaquina, e, ao mesmo tempo, tinha elementos que lembravam a pintura pendurada no quarto de costura. Traços semelhantes, mas não idênticos. Olhos mais fundos, boca mais estreita, pescoço mais alongado, como se o artista tivesse tentado combinar duas pessoas diferentes, ou como se tivesse começado um retrato com base em alguém que não era a modelo final. Ao ver aquilo, o patriarca, segundo relatos posteriores, apenas dobrou o papel e o guardou de volta. Não comentou com ninguém, não procurou explicações. Aquele pedaço de papel, encontrado por acidente, era mais uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Mas quem trabalhava na casa percebeu que, a partir daquele dia, o pai de Joaquina passou a evitar o quarto de costura. Tomava rotas alternativas pelo casarão. Pedia às criadas que deixassem o ambiente sempre fechado. E quando precisava passar pelo corredor adjacente, acelerava o passo, quase como se quisesse atravessar o espaço sem respirar. O retrato continuava lá, silencioso, imóvel, obstinado, e fora da casa, o rumor ganhava corpo. Aquele quadro não veio para registrar a imagem de alguém, veio para apagar. O significado dessa frase, tão repetida quanto contraditória, começaria a tomar forma nas semanas seguintes, quando a cidade finalmente soube que o casamento de Joaquina não tinha apenas sido cancelado, tinha sido desfeito por motivos que nenhum documento oficial jamais registrou. E era justamente nessa ausência de registro que o caso se tornaria, de fato, o mais perturbador de Itabira. Com o avanço de novembro daquele ano, o silêncio em torno da família Alves já não era apenas uma escolha. Era um mecanismo de defesa. As pessoas falavam menos, caminhavam menos, visitavam menos. O casarão, que já fora palco de reuniões sociais, agora parecia uma construção fechada sobre si mesma, como se guardasse um luto que ninguém havia declarado.
A estranheza do retrato de Joaquina deixara de ser tema de curiosidade e se transformara em algo semelhante a um peso, uma presença incômoda que pairava dentro e fora da casa. Aos poucos, mesmo sem que ninguém dissesse em voz alta, a cidade compreendeu que havia uma história por trás do cancelamento do casamento, algo mais profundo do que um noivado desfeito. E foi nesse clima que alguns detalhes começaram a emergir, sempre por meio de relatos fragmentados, sempre por gente que dizia ouvir de alguém, nunca de uma fonte direta. O primeiro desses detalhes dizia respeito ao comportamento de Joaquina nos meses anteriores ao retrato. A irmã, pressionada por comentários insistentes, acabou deixando escapar para uma conhecida que a moça já apresentava sinais de inquietação antes mesmo da chegada do pintor Caldeira. Falou de noites mal dormidas, de bilhetes que desapareciam da escrivaninha, de conversas interrompidas quando alguém entrava no quarto. Não detalhou nada, apenas deixou claro que algo vinha se acumulando dentro da família desde antes da pintura. O segundo detalhe, mais difícil de confirmar, dizia respeito ao noivo. Alguns moradores afirmavam que ele havia sido visto conversando em sigilo com o padre da paróquia poucos dias antes de deixar a cidade. Não era incomum que casais procurassem aconselhamento antes do casamento, mas o clima descrito era de tensão, não de preparação. Um ancião da cidade, único ainda vivo décadas depois, dizia ter ouvido pela janela da casa paroquial a voz do rapaz alterada, misturando indignação e medo. E dentro dessa confusão, uma frase citada sempre da mesma maneira: "Ela não é mais a mesma." Essa frase seria repetida muitas vezes pelos moradores, sempre com variações mínimas, e se tornaria o elemento central do rumor. Não porque insinuasse mudança física, mas porque sugeria mudança de comportamento. E naquela época, numa cidade conservadora, isso era suficiente para destruir uma reputação. A terceira informação, tão vaga quanto decisiva, surgiu de uma mulher que ajudava a família na limpeza da casa. Ela disse ter encontrado numa manhã roupas de Joaquina cuidadosamente dobradas dentro de uma caixa de madeira, roupas que a moça usara apenas semanas antes. O estranho é que as peças estavam guardadas como se jamais fossem ser usadas novamente. Ao comentar isso com a irmã da noiva, recebeu como resposta apenas um pedido para não mexer na caixa. Nada mais. A soma dessas pequenas peças, inquietação, desentendimento, afastamento, criava um quadro mais complexo e perturbador do que o simples cancelamento de um casamento. Mas ainda assim, nada disso explicava o retrato. Nada explicava por que a pintura parecia resistir à memória de quem a observava. E é nesse ponto da história que Itabira se divide entre o que pode ser confirmado e o que não pode. No início de dezembro, o patriarca finalmente tomou uma decisão definitiva. Mandou cobrir o quadro com um tecido escuro, preso por pregos na moldura. Disse que era para preservar a pintura da umidade do verão, mas quem o viu agir afirmou que ele estava pálido, com as mãos trêmulas, e que evitava olhar diretamente para a tela enquanto a cobria. A partir desse dia, ninguém mais viu o retrato de Joaquina, mas, mesmo coberto, ele continuou sendo mencionado pelas pessoas que viviam ou trabalhavam na casa. A criada mais antiga dizia que o tecido parecia sempre ligeiramente estufado, como se o ar atrás dele estivesse mais quente ou mais frio do que o ambiente ao redor. Uma sobrinha da família afirmou que, ao passar pelo corredor, tinha a sensação de que o pano mudava de tonalidade dependendo da hora do dia. E embora essas observações sejam subjetivas, elas mostram o grau de tensão que se instalou naquele ambiente. O último acontecimento digno de registro ocorreu no dia 16 de dezembro. Um dos tios de Joaquina, que viera visitar a família por ocasião das festas de fim de ano, pediu para ver o retrato. Não por curiosidade, mas por preocupação sincera. Queria entender o que, exatamente, estava alimentando tantos comentários. O patriarca recusou o pedido. Disse apenas que o quadro não representa mais o que deveria representar. Foi a única frase direta dita por alguém da família sobre o caso. Dias depois, o tio encontrou, dentro de um livro antigo na estante do salão, o mesmo esboço prematuro que o patriarca havia guardado. O rascunho do rosto de uma mulher que se parecia, e ao mesmo tempo, não se parecia com Joaquina. Ele não comentou com ninguém. Apenas guardou o papel e partiu para Caeté na manhã seguinte.
Segundo relatos posteriores, nunca mais voltou à casa dos Alves. Quanto a Joaquina, seu estado continuou sendo assunto restrito. Ela passou os últimos meses do ano praticamente confinada ao próprio quarto. A irmã dizia que ela estava melhorando aos poucos, mas os empregados afirmavam que raramente ouviam a moça falar. E quando falava, perguntava apenas sobre o tempo, como se a passagem dos dias fosse a única coisa que ainda lhe interessasse. O retrato permaneceu coberto, e assim ficou pelos anos seguintes. Quando muito tempo depois o casarão foi reformado pelos descendentes, o quadro já não estava na parede. O tecido escuro ainda estava lá, pregado, mas atrás dele havia apenas a marca opaca da madeira, sem pregos, sem suportes, sem sinais claros de onde a pintura havia sido colocada. O retrato não foi catalogado, não foi guardado em caixas, não apareceu em inventários, nenhum registro oficial menciona seu destino. Na cidade, algumas versões afirmam que o patriarca destruiu a pintura. Outras dizem que a enviou para longe, para evitar que a história continuasse crescendo. Há até quem diga que ele a guardou dentro da própria caixa onde ficavam os papéis mais antigos da família. Mas essa caixa, segundo descendentes, também nunca foi encontrada. O que restou do caso foram só as lembranças fragmentadas, as descrições contraditórias e a certeza silenciosa de que, entre todas as estranhezas que Itabira já viu, nenhuma marcou tanto quanto o retrato da noiva que nunca parecia igual. E até hoje, quando alguém menciona a história, costuma repetir a frase que atravessou gerações. O quadro não mudou. Quem mudou foi o que cada um enxergava. Se você chegou até aqui, comenta a cidade de onde você está assistindo e a hora exata em que ouve esta narração e segue o canal para apoiar os próximos roteiros.